The man that's born again of the kingdom of God has nothing to fear. You're absolutely safely secure in Jesus Christ. Agora, esta semana, eu tentei provar através da Escritura que o homem que é nascido de novo do reino de Deus não tem nada a temer. Você está absoluta, seguramente a salvo em Jesus Cristo. All the Father has given me, he said, will come to me. No man can come unless the Father calls. Todo aquele que o Pai tem me dado, ele disse, virá a mim. Ninguém pode vir a não ser que o Pai chame. Amém, amém. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Grande Criador, pedimos ao Senhor nos dar mais da sua orientação, pois nós desejamos ver a cada momento estes filhos do Senhor no tempo final. Manifesta através da sua palavra esta bênção espiritual ao nosso ser, para a tua glória. Amém. Amém. Pode sentar-nos. A manifestação dos filhos de Deus. O irmão Brana pregou uma mensagem com este título: A Manifestação dos Filhos de Deus. É uma série da mensagem Adoção, a segunda parte. O que nos desperta, lendo as mesmas Escrituras, é ver o cumprimento da Escritura em seu dia. É o que a gente precisa notar, porque a vida toda nós estamos à espera de certos cumprimentos da Bíblia. E quando aquilo acontece, muitas vezes nós passamos por alto, porque é muito simples quando Deus cumpre sua palavra. Foi por isso que os judeus passaram por alto o Messias, porque eles esperavam um grande personagem, uma mensagem que mudasse mesmo, que tirasse os judeus das garras dos romanos, os libertasse. E quando ele veio, ele estava sujeito às mesmas coisas que os judeus estavam, apenas com uma mensagem mostrando uma libertação. E isto os judeus passaram por alto. Nós não vemos neste homem
o libertador, não vemos nele o Messias, porque tudo que está acontecendo ele está sujeito. Você vê que até a morte dele foi a pena capital romana. Enquanto os judeus esperavam, quando esse Messias chegar, vai nos libertar desses romanos, vai botar fogo nisso aí e nos abençoar. Mas foi diferente do que eles pensavam. Eu creio que o povo pensa a mesma coisa. Eu estava ouvindo um adventista, um bom pastor americano adventista, e ele falando da vinda de Jesus. Por um acaso encontrei essa página e ouvi um pouco, ouvi toda a sua mensagem. E eles estão pregando a segunda vinda, estão esperando, ansiosos para que chegue a segunda vinda do Senhor. E isto veio, isto aconteceu, e eles nem souberam, porque eles pensam um acontecimento de uma forma e é de outra forma. Mesmo a manifestação e a vinda de Jesus Cristo como Filho do Homem, todo mundo esperava que Jesus vai vir e desce aqui na terra, e ressuscita os mortos e faz um trabalho, mas não é nada disso. Jesus Cristo veio, mas veio de uma forma que eles não esperavam. Mas a Bíblia advertiu que jeito que ele viria. A Bíblia diz que ele viria como numa hora de meia-noite e que as pessoas deveriam estar preparadas, porque não saberiam que hora poderia vir o vosso Senhor. Nem assim ninguém preparou. Ele veio de uma maneira singela. Se você nota a vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol, os outros tinham que passar por alto. Eles estão esperando Jesus vir numa nuvem de anjos, mas anjos mesmo, tocando trombeta. E Jesus não avisou, só falou que era numa nuvem, mas não avisou que jeito que era. E nós temos escrituras que precisamos notar. Apocalipse 1:7, eu tenho referência, e que o irmão Brana diz que é a terceira vinda. Apocalipse 1:7, todo olho verá. Mas, desta feita que ele veio, também os povos viram ele numa nuvem, mas não entenderam. Os próprios americanos tiraram a foto e não entenderam o que era aquilo. Então não dava para perceber. Jesus veio e não deu para perceber. E ele veio, como diz a Escritura, ele veio com anjos também. Do jeito que ele subiu, ele desceu, sim, só que ele não avisou quantos anjos, era só 7. E as pessoas estavam esperando, que é milhares. Quando é milhares de anjos, é a sua terceira vinda. O profeta fala sobre isso. É a terceira vinda, quando todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Então ele diz, esta é a sua terceira vinda. Nas eras da igreja, ele fala sobre isso. Mas esta vinda, porque esta terceira vinda é Apocalipse 19, quando ele vem montado num cavalo branco, e alguém pensa que é num cavalo que vem lá do céu também descendo, um cavalo, né? E os eleitos, os santos, fiéis, também em cavalos brancos. Isso quer dizer poder. Cavalo branco é poder, pureza. Isso não quer dizer cavalo que vem descendo do céu. Tem gente que ainda fica esperando desta forma. Mas é a manifestação dele descendo já com os filhos que subiram. Então, para poder notar direitinho isto, vamos ler Romanos capítulo 8, verso 18 e 19. Paulo diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas você sabe que Paulo esperava o arrebatamento para os dias dele. E faz 2000 anos e o arrebatamento ainda não deu. Mas Paulo esperava para aquele dia, porque ele diz, e nós os que ficarmos vivos, não precederemos aos que dormem. Então, ele aguardava para o seu dia o arrebatamento. Mas não aconteceu até hoje ainda. Vai acontecer.
É como muitas vezes as pessoas confundem vinda do Filho do Homem com o arrebatamento. A vinda do Filho do Homem é onde começa a vinda de Cristo. É quando ele veio no monte pôr do sol e desceu na terra. Quando ele desceu na terra, ele estava encarnado em William Branham. Ele pisou no mar e pisou na terra. Estava já num homem. Mas eles nunca puderam ver isso também. E aqui Paulo fala de uma glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então o povo está esperando uma era que manifeste os filhos de Deus. E ela não vai vir mais. A era dos filhos de Deus é a nossa era. Irmãos, esta era ela é recheada de coisas, de bênçãos. É a era do Filho do Homem, é a era da noiva, é a era da vinda do Senhor, como ele veio no monte pôr do sol. Esta é a era da manifestação dos filhos de Deus, porque é nessa era, é agora, depois da revelação dos selos, é que se manifesta os filhos de Deus. Tem gente própria que é filha de Deus. Tem um povo próprio. Não é todo mundo filho de Deus. Aqui vai manifestar os filhos de Deus. E toda a criação geme. Paulo diz que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Está tudo gemendo. Mas os filhos de Deus agora já estão manifestando. Desde 1963 para cá, é uma era dos filhos de Deus. É a era desta manifestação dos filhos de Deus. É a era do irmão Branham para cá. E eu estou dando uma data, porque o irmão Branham fala sobre isso. Eu tenho aqui na mensagem, Manifestação dos Filhos de Deus, parágrafo 47 em diante, até o 49. Ele diz: a pedra principal nunca foi encontrada. Ele estava falando da pirâmide ali no Egito. Eles nunca colocaram o topo em cima da pirâmide. Não sei se vocês sabem disto ou não. A grande pirâmide do Egito, ela nunca teve um topo sobre ela. Você sabe que é aquela pedra de coroa. Aquela pedra de coroa é que veio no Monte Pôr do Sol. E que a pirâmide do Egito só tinha até ali, no Amor Fraternal. A pirâmide do Egito foi construída até ali. Ela não tem a pedra principal. Quando é que essa pedra viria? Olha para vocês verem. E ela é do Egito. Isso quer dizer, é gentil. É um povo gentil que forma o corpo da pirâmide egípcia. É um povo gentil. É a esposa de Cristo, formando este corpo. Agora, forma-se este corpo, mas não fica sem a pedra de coroa, porque aquela pedra que eles não puderam colocar na pirâmide, é porque ela tinha que vir. Então, o irmão Branham estava pregando sobre isso. Escuta aqui, a grande pirâmide do Egito, ela nunca teve um topo sobre ela. Por quê? A pedra principal foi rejeitada. Cristo, a primeira pedra, veio, foi rejeitada. Aí, esta pedra tinha que vir. É uma mensagem pregada em 18 de maio de 1960, 3 anos antes dos selos. Então, o irmão Branham está dando uma explicação com respeito a esta pedra que ainda tinha que vir, porque ela foi rejeitada, tanto a pedra de esquina foi rejeitada, como agora foi rejeitada a pedra que coroa. A pedra de esquina é Cristo, o alicerce. Sem ela, não tem apóstolos e profetas, porque os apóstolos e profetas foram edificados sobre aquela pedra de esquina, que ela é a principal. E toda a igreja estava esperando nessa construção da pirâmide de 7 eras, esperando a pedra por vir. E quando ela vinha sobre a pirâmide, então completava a pirâmide. Aquela pirâmide egípcia que só tinha até o amor fraternal. Não tinha
o amor de Deus, que é Cristo, descendo sobre ela. Aquilo veio de uma forma espiritual, é o que faltava. Porque a pirâmide foi feita e aquilo que a igreja tinha que formar era 7 eras da igreja. Formou, mas ficou faltando a pedra de coroa. E esta pedra de coroa veio sobre a pirâmide, 28 de fevereiro de 1963. Foi quando veio a pirâmide de anjos. Cristo estava ali formando a cabeça. Você vê aquele amor ali, é Cristo. Por isso aquela pedra de coroa é Cristo. Por isso naquela nuvem que veio sobre o Monte Pôr do Sol é Cristo. Mas o que estava fazendo? Completando a pirâmide. A pirâmide não podia ser completada antes de 63. Porque o tempo da revelação era exatamente aquele período dos selos. Era o período da revelação. Nós vamos ver aqui o que o profeta ensina. Exatamente naquele tempo era o tempo da revelação. Mas a pedra tinha que vir exatamente naquele período, sobre a igreja. Qual igreja? Os filhos. Quais são esses filhos? Batista, metodista, assembleano, do tabernáculo? Quais filhos? Elias virá primeiro e revelará todas as coisas. Elias vem e converte o coração dos filhos aos pais. Quando o profeta Elias, William Marion Branham, veio com o seu ministério de converter nossos corações, temos que aprender. Nós não somos convertidos na primeira e segunda etapa. O profeta diz que não. Vou ler repetidas vezes aqui. É 38 de Laodiceia. Nós não somos convertidos primeira e segunda etapa. Porque primeira e segunda etapa não mostram os filhos. A manifestação dos filhos vem na terceira etapa, quando o leão manifesta. Quando a revelação dos 7 selos manifesta. Há uma mistura de era, que vocês vão notar que o profeta fala aqui, e é bom nós guardarmos isso. Há uma mistura de era, de câncer com o leão. Porque era o tempo da revelação. A primeira vinda, ele veio da virgem. A segunda vinda, ele vem como leão. Então, na primeira vinda, tudo aconteceu. Nós sabemos, deu certo, foi ali o alicerce. Mas agora, a segunda vinda. Essa segunda vinda, Apocalipse 10, 3, já revelou que aquela pirâmide que veio sobre o Monte Pôr do Sol, que foi Apocalipse 10, 1, era aquela parte que faltava na pirâmide do Egito. E que tinha que vir sobre os filhos, para completar a igreja. Tem um povo da era de Laodiceia, que você sabe, que completa até amor fraternal. Mas tem um povo do ministério do profeta, que é ali no Espírito Santo também. Porque o profeta tem um ministério ali no amor fraternal, ele pegou-nos, deu-nos uma mensagem do Espírito Santo. Por isso ele diz assim, o profeta do dia é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava em quem? Em William Branham. O William Branham não era o Espírito Santo. O profeta do dia é que era o Espírito Santo. Porque é Deus, o Espírito Santo, num homem que te governa, que te dirige. É dessa forma. E este ministério, provando sua palavra, 211, o irmão Branham diz, é aqui que nós estamos, no pescoço da pirâmide. Ele mostrou. Estamos no pescoço, a era do pescoço. Por quê? Aí vem a revelação dos selos, é Cristo, o cabeça, que veio no Monte Pôr do Sol. A gente tem que guardar, a era do Filho do Homem, ele mostrou que era aqui. Porque aqui está o corpo da pirâmide até Laodiceia. Aqui está o ministério do Filho do Homem, ligando o corpo, que é os crentes, com o cabeça, que é Cristo, através da revelação dos 7 trovões.
Não tem nada misterioso. Ai, mas é difícil para a gente entender. Não, não é difícil. Você chegou até Laodiceia. Você foi um bom pentecostal. Curou enfermos, expulsou demônios, falou língua estranha, mas logo, se você não recebeu o profeta da era, o Espírito Santo, em William Branham, se você não recebeu, você recebeu o Espírito Santo em forma de línguas, você recebeu o Espírito Santo em forma de poder para cura, mas receber o Espírito Santo em forma de casamento, você não recebeu. E o Espírito Santo na era do profeta, que ali, na era do Espírito Santo, você também não tem a era do Espírito Santo. O irmão Branham diz que quando termina a 7 eras, você entra na santa convocação e aquilo ali é o eterno. O 8 se dá ao eterno, porque volta ao primeiro outra vez. É por isso que ele vem ali e com a mensagem que foi a revelação dos trovões, te converte aqui no início outra vez. Por isso nós começamos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso vai até o fim da revelação dos selos, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Começou aqui, na fé, virtudes, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aí chegou o Espírito Santo, Deus encarnado no dia, para poder converter nossos corações à fé apostólica. Fomos convertidos. Agora, não há uma conversão, é tão forte, que não há uma conversão simples, assim, fez assim, porque converter, o profeta diz que é só dar meia volta. Converter, você não tem que dar uma volta inteira. Ele diz, converter é dar meia volta. Você deu meia volta, você converteu. E a mensagem do Elias veio te converter de Laodiceia à primeira era, outra vez, que é a era efesiana. Por isso, irmão Branham diz aqui em cima, na era de Laodiceia, no Espírito Santo, porque o ministério do profeta começa em Laodiceia, Espírito Santo e amor, que é Jesus. O ministério do profeta é isto. O ministério do profeta é Elias, filho do homem e pedra de coroa, porque é sétimo anjo. O sétimo anjo não está aqui na sétima era da igreja apenas. O sétimo anjo é Apocalipse 10. E Apocalipse 10 é depois das eras. A mensagem do profeta nas eras foi para nos despertar. E quando as pessoas rejeitaram Cristo nas eras, ele saiu fora das eras. E foi ali que nós encontramos a Cristo. Fora das eras, encontramos a revelação, a manifestação do Filho do Homem já estava fora das eras. Quando ele chegou para mostrar o ministério do Filho do Homem, mas que ele começou em Laodiceia. Em Laodiceia, Espírito Santo e amor. Entendeu? Laodiceia quer dizer amor fraternal. Ele começou ali, numa era morna, logo ao Espírito Santo, o profeta do dia, que é o Espírito Santo, te convertendo, porque o William Branham não me converte, o William Branham não te converte. Tem que ser o Espírito Santo falando as mensagens que Branham pregou. É isso que é uma conversão. Agora, essas mensagens foram faladas pelo Espírito Santo já na pedra de coroa, onde estávamos aguardando a manifestação. Quando é? Ficamos assim, meu Deus, um dia vai manifestar os filhos de Deus. Irmãos, se não manifesta os filhos de Deus de 63 para cá, na revelação, não tem mais filho de Deus para manifestar. Porque depois é só grande tribulação, é judeu, grande tribulação. Então não tem filho de Deus. Filho de Deus é agora. Vai manifestar os filhos de Deus agora, quando os selos é revelado. Olha, se dá para você entender, quando Jesus estava na terra, ele era o profeta, filho do homem. Mas quando ele morreu, subiu ao céu e desceu no Pentecoste, ele era filho de Deus. Então formou os filhos de Deus com a mensagem dele naquele dia. Ele formou filhos de Deus. Passou todas estas eras e agora nós tínhamos que ser convertidos de novo a Pentecoste para manifestar que nós somos filhos de Deus. Agora, uma manifestação que é Deus, Espírito, numa carne igual a minha e a sua. Aí nós manifestamos
e vivemos de acordo com a palavra, de acordo como vive um filho de Deus. Tem hora que as pessoas pensam, viver como filho de Deus é beber, fumar, casar errado. Eu vou ter que entrar nisso daí. Você sabe muito bem que nesse tempo é um tempo igual ao tempo de Noé. Lá no tempo de Noé, o que aconteceu? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram por mulheres. Então, isso quer dizer que os filhos de Deus no tempo de Noé, filhos de Deus, a Bíblia diz, os filhos de Deus casaram errado lá naquele tempo. Casaram assim como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. No tempo de Noé, meus irmãos, guarde bem, no tempo de Noé, casava e dava em casamento. Assim será na vinda do Filho do Homem, isto é, quando Deus viesse na terra, o Espírito Santo no profeta do dia, ali estava o Filho do Homem, outra vez, na terra, fazendo o quê? Convertendo os corações dos filhos, e os filhos de Deus, nós temos que tomar cuidado nisso. Os filhos de Deus agora estão entrando em casamento e divórcio dentro da mensagem. Se Deus não perdoou o mundo antediluviano e só salvou Noé e sua família, 8 pessoas, e eles estavam culpados do mesmo pecado. Ou seja, como que você vai provar que os filhos de Noé casaram errado? O irmão Branham diz que a semente da serpente passou na arca através das mulheres. Se foi através das mulheres, ali estava o casamento errado através dos próprios filhos de Noé. Eu não digo praticamente de Noé, porque eu leio na Bíblia também, Noé era perfeito em toda a sua geração. Então, se ele era perfeito, eu não posso encontrar um casamento errado em Noé. Mas nos filhos de Noé, o irmão Branham diz que as mulheres eram da semente da serpente. Diz que a semente da serpente passou na arca através das mulheres. Isto é, filho de Deus. Guarde bem isso, meus irmãos. Quando vem essas coisas minhas, é tão simples. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram por mulheres. Aí o irmão Branham vem e explica, eles não tomavam como esposa, mas por mulher apenas. Apenas por possuir, e nem por esposa, porque era por mulheres. E Deus reservou apenas Noé e a sua família. Porventura, não tem acontecido a mesma coisa dentro do povo da mensagem, no espaço de tempo, do período do ministério do profeta até aqui, quando o irmão Branham trouxe a mensagem sobre casamento e divórcio para consertar casamentos de pessoas que tinham casado errado no passado, sem conhecer a mensagem. Então veio casamento e divórcio para consertar. Agora, dentro da própria mensagem, os filhos de Deus casando e divorciando. Por que está acontecendo? Sim, quantos anos faz que está acontecendo isso? Os filhos de Deus, assim como foi nos dias de Noé. Irmão, a coisa não falha. A Bíblia não falha. Os acontecimentos do tempo não falham. E você tem que ver que dentro do grupo de Noé havia casamento e divórcio. Dentro do grupo de William Branham há casamento e divórcio. Pastores casando e divorciando, casando de novo. Membros casando e divorciando, casando de novo. Dentro da mensagem. Você não vê isso no que está acontecendo aí no Brasil? Você não percebe o que está acontecendo? Essas coisas estão... O que é isso? Cumprindo a Bíblia Sagrada.
Você disse que não podia acontecer dentro da mensagem. Nós pensávamos que não podia, mas está escrito na Bíblia, assim como foi nos dias de Noé. Agora, eu sempre gosto de falar assim, eu quero tomar o comer e o beber. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eu digo, eu quero tomar nos dias de Noé só o comer e o beber. O casar e dar em casamento, quer dizer, casar a segunda vez tendo a esposa ainda viva. Isso é casar e divorciar. Casar e tornar casar outra vez. É tendo a esposa viva. Dentro da mensagem. Então nós temos que notar isso. Tem cumprido as mesmas coisas dentro da mensagem. Depois que nós recebemos a mensagem casamento e divórcio e consertamos nossa vida. Depois disso ainda. O que eu quero te dizer que a mensagem quando Deus deu para o irmão Branham casamento e divórcio em 65 foi para consertar todos nós. O problema está, depois de consertado, divorcia e casa outra vez. Agora, não podia. Não podia, mas está cumprindo a Bíblia. Nos dias de Noé foi assim. Nos dias de Noé, não casou e divorciou só gente lá fora, não. Olha ali os filhos de Noé, as esposas deles, não era nem cristã, não era de Deus. Para começar, se vocês notam o que o profeta diz, que a semente da serpente passou na arca através das mulheres, ele não diz da mulher como se fosse só da mulher de Cão, não, ele diz das mulheres. A semente da serpente passou na arca. Então, havia casamento errado ali. Naqueles dias, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, então, os filhos de Noé, vendo as filhas dos homens, o irmão Branham diz, as filhas de Caim, que eram belas, casou também com elas. E agora passa pela arca e sai do outro lado. A raça pervertida outra vez. Nós tivemos as 7 eras da igreja. E Jesus avisou lá no início que viria esse tempo, que seria idêntico aos dias de Noé, e que ele viria, o Filho do Homem virá, mas será um dia em que o povo estará casando e dando em casamento. Agora, o pior que eu acho, e vejo claramente, é que dentro da mensagem agora, depois de muitos anos, que a mensagem nos consertou, aleluia, graças a Deus, aí os homens, os cabeças dos ministérios, vêm e começam a trocar de mulher também. É um problema que tinha que acontecer. Estas coisas tinham que acontecer. Aí você me pergunta, tais pessoas são salvas? Deus ajude que sim, assim como ele salvou Noé, Sem, Cão, Jafé e suas esposas. Deus ajuda que sim, que sejam salvos. Só que vocês têm que ver que estas coisas, o mundo está contaminado. E que a igreja não perdeu também para o mundo. Ela se contaminou. Ela andou igual ao mundo, ela age igual ao mundo, porque não dão conta de parar com uma só mulher, com um só marido, e aí começa a trocar, aí vem casamento e divórcio, cumprindo a própria Bíblia Sagrada, nesse dia em que vivemos. E é nesse dia que manifesta os filhos de Deus. Meu Deus, mas por quê? Assim como foi nos dias de Noé, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens. Então, estas coisas acontecem com os filhos de Deus também. E Deus tira, como tirou, Sem, Cã e Jafé. E agora para o arrebatamento. Você me pergunta, vão no rapto? Eu não sei. Nem quero saber. Eu quero me preparar, sabendo
de que este problema de casamento e divórcio também está entre os filhos de Deus, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens. E aí eu pensava há muito tempo, que assim, a família de Noé, tudo bem, tudo perfeito, tudo em ordem. Mas quando a revelação chega, aí você vê, houve erro na família de Noé. E eles eram filhos de Deus. E casaram. Deus matou o resto e deixou só aqueles 8. Não sei quanto que Deus vai fazer. Não sei quantos ele vai matar. Só sei que o que ele vai arrebatar já não está nem tipificado mais em Noé. Porque Noé aponta para a relíquia dos judeus dos 144 mil, diz o profeta. Aponta para aquela relíquia. Mas nós aqui, os gentios, Enoque é que estava apontando para nós. Enoque não teve problema. Enoque só foi no arrebatamento. Isso eu não quero dizer que gente que passou por problema de casamento e divórcio, que não vai no arrebatamento. Tira isso da cabeça. Eu não estou falando isso, certo? Eu estou te dizendo que está cumprindo a Bíblia. Queira ou não, a coisa está cumprindo, a palavra está cumprindo. Os dias de Noé, não falta filho do homem, que foi Deus no profeta. Não falta filhos de Deus. Agora começa a apertar mais ainda. Quem são os filhos de Deus? Porque se a mensagem do Elias converterá o coração dos filhos, estes que são convertidos por esta mensagem, é que são filhos de Deus. E se são convertidos por esta mensagem, uns vão entrar no rapto e outros não irão entrar. Porque ninguém vai no arrebatamento sem esta conversão. Agora, o profeta diz, vou repetir isso daqui, não podemos cansar disso, tem que repetir. O que faz a conversão dos filhos de Deus? Porque estamos manifestando se somos filhos. Quando ouvimos a mensagem, nós manifestamos se somos filhos de Deus ou não. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Estas ovelhas são filhos. Ouve a voz de Deus. Qual é a voz de Deus? A voz de Deus estava no seu profeta. A voz de Deus é a voz dos 7 trovões. Esta é a voz de Deus. Nesta hora que os filhos de Deus são convertidos a esta voz. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. E tem que guardar bem. É exatamente nesse tempo. Eu creio que eu devo não ter marcado tudo aqui, mas está aqui. Deixa eu ler essa parte antes de chegar nessa conversão, para vocês verem. 49, manifestação dos filhos de Deus. Agora e na Bíblia estamos vivendo no último dia. Aí pergunta para o irmão Bruno, aonde? Ele diz, o topo da pirâmide. O topo da pirâmide. Nós estamos vivendo. Os peixes cruzados da era de Câncer no zodíaco, no tempo da vinda de Léo e Leão, que é o tempo do leão. Quando foi o tempo do leão? Apocalipse 10, de 1 a 3. O anjo forte desce do céu, com o pé direito pisa no mar, o esquerdo na terra, brada com grande voz, como brada o leão. É essa vinda do leão, foi naqueles dias do profeta, exatamente ali, que eram peixes cruzados, que representa a revelação da palavra, e o leão que representa a sua segunda vinda. E que ele veio ali de uma forma que as pessoas não esperavam. Eles estavam esperando Jesus mesmo pisar na terra. E ele veio até ali, e para pisar na terra, ele diz, na terra quem pisa é Brana. Foi por isso que ele levou o William Brana até lá em cima da nuvem e desceu nele. Foi isso que aconteceu. E desceu nele. Escuta bem, na vinda do leão, na pedra principal. A pedra principal é o amor.
É na pedra principal, é a vinda do leão, e foi quando ele veio no Monte Pôr do Sol. Isso daqui é mensagem de 1960. Nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Aí ele diz, Elias, vê você? Nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, nesses dias da manifestação dos filhos de Deus, é a mensagem do Elias que vai manifestar estes filhos. Ver onde estamos, estamos exatamente no fim do tempo. Isso em 1960, irmão, ele já estava pregando uma mensagem mostrando o que ia acontecer. A coisa já estava ali no ministério dele. Começava em Laodiceia, manifestava o Filho do Homem e logo descia a pedra de coroa. Tem gente que está esperando a pedra de coroa vir no arrebatamento. Quando Cristo vier no arrebatamento, ele vai vir para nos levar. Ele veio para nos levar. Mas nesse tempo dos 7 trovões foi que Cristo veio para mostrar que ele é o cabeça do corpo da pirâmide, que durante 2 milênios a pirâmide ficou sem cabeça. Porque foi feito no Egito, porque ele tomou uma pirâmide do Egito. As pirâmides sempre são do Egito. Por que é do Egito? Porque é gentia. Porque a noiva de Cristo é gentia. Porque ele diz, Jeová, terceira parte, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, que um gentio levará o seu nome. Tudo nós temos que ver acoplando o gentio com o nome de Deus nele, H-A-M, Brana. Um gentio com o nome de Deus nele. A pirâmide egípcia, apontando para o tempo dos gentios. A cabeça vindo lá no Monte Pôr do Sol, Apocalipse 10:1, o anjo forte descendo e sendo fotografado. E virando um pouquinho para a direita se vê, é Cristo, o cabeça da igreja. Ali ele era Cristo, mas ele tinha que pisar na terra e no mar. E ele desceu e pisou na terra e no mar. Aí ele era Brana. É isso que as pessoas que veem. Agora, a mensagem, aquela mensagem da pedra de coroa, é a mensagem que converte o crente. Por isso, todos esses crentes que foram convertidos só no batismo, isso não é conversão. Eu creio no profeta, eu creio no batismo, eu creio na unidade de Deus, que Deus é um só. Muito bem, mas isso não é conversão. A conversão, William Branham diz aqui, Laodiceia 38. Agora, este de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7, fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Este é o tempo da manifestação destes filhos convertidos pelo ministério de Elias. Se nós cremos verdadeiramente que Deus mandou um profeta, em Malaquias 4, e foi o irmão Branham, o profeta Elias, sua mensagem nos converte. Aí, ela nos convertendo, os corações dos filhos aos pais, nós vamos manifestar os filhos de Deus aqui. Porque lá na primeira era, eles manifestaram como filhos de Deus na primeira era. Mas precisa agora manifestar os filhos de Deus nesta era final, porque toda a criação geme. Há uma expectação por toda a natureza, por todo o mundo, até que se manifeste os filhos de Deus. É que nós não sabíamos quem eram os filhos de Deus. Todo mundo se intitula, sou filho de Deus. Aí o profeta vem e prega que Elias converterá os corações dos filhos. Isso quer dizer, se não for filhos, não são convertidos à mensagem do profeta. Agora, preste atenção o que se dá esta conversão. Segundo, ele revelará
os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Que é Apocalipse 10, então já é a segunda parte. Primeiro ele converte, aí ele revela os mistérios. E aí você vai ver quem são os filhos, porque os filhos ouvem aquela revelação, os filhos entendem aquela revelação, os filhos conhecem o nome do seu pai. Ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Tudo bem, até aqui, então é ministério de Elias, ministério de Apocalipse 10, 7. Ele já converteu os nossos corações e revelou os 7 trovões, que são as revelações contidas dentro dos 7 selos. O profeta diz que já está lá, revelado dentro dos 7 selos. Agora, escuta o que fará a conversão. Porque as pessoas dizem, eu sou convertido, eu creio no profeta, então eu sou convertido. Olha o que fará a conversão. Serão estes mistérios verdades. Quais mistérios verdades? 7 trovões. 7º selo. Mistérios verdades revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Então, isto quer dizer, se a pessoa não recebe a revelação dos mistérios, que são a revelação dos trovões dentro dos 7 selos. Olha, a revelação dos trovões, dentro dos trovões, ali dentro dos trovões, você pode ver, porque está tudo dentro dos selos. Mas o mistério estava nos trovões, porque os trovões é uma revelação do que cada selo diz que ocorreria em certo espaço de tempo nas eras, durante as 7 eras da igreja. Então, dentro desse espaço de tempo, acontecia algo simbólico, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele ia revelar, quer dizer, aquela revelação era o que não estava escrito. A revelação era o que não estava escrito. E nenhuma revelação aumenta ou diminui a Bíblia. A interpretação aumenta a Bíblia e diminui a Bíblia. A interpretação aumenta a mensagem e diminui a mensagem. Mas a revelação não aumenta a Bíblia, nem aumenta a mensagem. Não diminui a Bíblia e nem diminui a mensagem. A revelação. Então, estas coisas iam acontecer quando os 7 trovões fossem revelados. Dentro dos 7 trovões, aí você vê que nós temos todos os mistérios que ninguém sabia e foi revelado dentro dos 7 selos. Está tudo claro dentro dos 7 selos. Você lendo os selos, não aplica apenas na sua vida cotidiana. Não, aquilo ali você tem que ver que são doutrinas. Os selos são doutrinas. Oh, não pode ter outra doutrina. E os selos são doutrinas que nós não sabíamos. Para começar, nós não sabíamos que a era tinha terminado. Nós não sabíamos que o Cordeiro tinha que sair do trono. Nós não sabíamos disso aí. Nós não sabíamos que o último eleito tinha que entrar para depois as coisas ser reveladas, conforme o 4º selo 60 e o 1º selo 52. Nós não sabíamos que o Cordeiro convertia em leão. Não sabíamos. Ficamos sabendo quando abriu os selos. A hora que abriu os selos, a revelação dos trovões está lá dentro dos selos. Aí você lê os selos e você sabe o que estava sem escrever na Bíblia, que é simplesmente a revelação das coisas que aconteceram durante um espaço de 2000 anos. Amém? Uma pergunta: te consideras um filho de Deus? Estamos no tempo da manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não vão manifestar na ressurreição. Não, os filhos de Deus estão manifestando agora. Eles foram convertidos. Convertidos quer dizer, eles mudaram da primeira e segunda etapa para a terceira. A terceira, nós, gente, eles pregam a terceira etapa aí, o último não entrou. Terceira etapa sem novo nome. Não existe terceira etapa sem novo nome, sem o último eleito ter entrado.
É o profeta que ensina isso. Quando a última semente entrar, a coisa será revelada. Aí ele vem, os ungidos últimos dias, 262, tradução da Voz de Deus. Ele diz, olha, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então, está tudo ali dentro. Os filhos vão ali e comem. Os filhos entendem o pai. Você sabe o que é a voz do pai? Quando você escuta uma fita de William Branham, é a voz do pai, é a voz do leão. É a voz da graça, é a voz do leão. É a voz da misericórdia. Ele manifestou essa misericórdia para provar para nós na terra de que Deus estava nele, perdoando os outros. Ele mostrou isso, porque foi isso que Jesus fez. Perdoando prostituta, perdoando samaritana, perdoando ladrão, mostrando que o Pai estava nele no período da graça. E Jesus teve que mostrar isso naquele período para que nós pudéssemos crer que Ele é o nosso Salvador. Agora, nesse dia final, Deus teve que vir em carne outra vez, e quando Ele veio em carne, para provar para nós que Ele era o mesmo lá atrás, Ele perdoou também. Ele perdoou, Ele curou também, para provar para nós que Ele era o mesmo lá de trás. Ele disse, se você conseguir fazer as pessoas crerem em você, isto é para provar que Deus era você. Esse você era Branham. Você fazer o povo crer em você. Aquilo ali está a conversão do indivíduo. Se a pessoa não recebe esta revelação, não importa que andou com o irmão Branham. Não importa. Não importa se são filhos meus. Não importa, não, irmãos. Vocês têm que saber, eleito é eleito. Não é porque é filho do profeta que é eleito, não é porque é filho de pastor que é eleito. Não, todos nós. O próprio Noé tinha os problemas na família e os seus filhos casaram errado. O próprio Noé. Isso daí tinha que acontecer. No tempo do irmão Branham, teve que acontecer. Você sabe do casamento do irmão Billy Paul? Tinha que acontecer daquele jeito. Agora, depois veio casamento, divórcio, profeta pregando. Isso é consertando aquilo. Consertando. Depois disso, não faça mais. Ele diz assim, fala para seus filhos nunca fazer uma coisa vergonhosa como vocês fizeram. Chega um ponto que casais que casaram 2, 3, 4 vezes antes da mensagem. Eu não estou falando nem depois da mensagem. Depois da mensagem, ele tem que fazer muito mesmo isso. Ele tem que falar mesmo para os filhos. Mas antes, deveria chamar os filhos, dizer ao papai, já foi casado assim, com a fulana, não deu certo, com a Beltrano, não deu certo, e agora o papai está casado com a sua mãe. Deveria falar. Só que tem uma coisa, nós recebemos uma mensagem de um profeta que disse para nós avisar vocês, nunca fazer uma coisa vergonhosa como eu e sua mãe fez. Nós casamos, e foi um recasamento. Eu já era casado. Estou falando assim, as pessoas têm que conversar, certo? Agora você tem que saber, eu sou casado certo. Bom, daqui a pouco as pessoas, o pastor estava falando que eles pegam tudo torto, certo? Estou dando uma explicação para a pessoa. Você tem que chegar e falar para seus filhos. Vocês nunca façam o que papai e mamãe fez, casar e divorciar. Vocês nunca façam, porque Deus não gosta disso. Avisa os filhos. Diga para eles claramente o que fariam os pastores, os membros que foram casados erroneamente, deveriam fazer a mesma coisa, chamar a sua igreja, que é os seus filhos no ministério, e mostrar para eles, papai, que é o pastor, fez uma coisa errada, casou errado. Será que eles têm coragem de fazer isso? Papai casou errado, não deveria ter feito isso. Estou avisando vocês para não fazer. Será que o pastor tem coragem de pregar uma mensagem dessa? Mostrando que ele casou errado? Ou eles vão querer, ou nunca vão dar uma palavra para a igreja. Deveriam fazer como o profeta disse em casamento e divórcio.
Falar para eles, fizemos errado. Agora, o pior de tudo é que os pastores que estão fazendo isso, estão fazendo depois que eles receberam a mensagem, dentro de 30 anos. 30 anos de mensagem, aí depois vão casar errado. Aí larga da esposa, vai casar outra vez. Outros estão fazendo, membros de igreja estão fazendo a mesma coisa. É correto? Não é. William Branham disse que não é. Mas se você chega a fazer, não digo que você não é eleito, não digo que você não é um filho de Deus, porque os filhos de Deus nos dias de Noé fizeram isso também. E Deus matou todos eles, só reservou aqueles filhos de Noé. E o casamento deles também não era certo, mas Deus reservou somente aqueles. Queira Deus que Ele te reserve também. Amém? Estão entendendo? A mensagem veio converter os corações dos filhos aos pais. Estes filhos é a manifestação de Deus. E se nós estamos aqui para manifestar Deus, devemos casar corretamente. O homem deve casar uma vez. Não é ficar trocando de esposa, não. A mulher é casar uma vez, não é ficar trocando de marido, não. É mostrar que é filho. É tempo de manifestação dos filhos de Deus. Ou você está incluída ou incluído nos dias de Noé. Casavam e davam em casamento. Quer dizer, estão incluídos naqueles dias. Mas se você estiver incluído nos dias do Filho do Homem, os dias do Filho do Homem, veio uma mensagem do céu, veio a pirâmide no Monte Pôr do Sol, para acoplar sobre cada crente, para fazer o casamento de Cristo com a igreja. O crente é casado hoje com a palavra revelada é seu esposo. Já não é uma palavra misteriosa, não, a palavra revelada é o seu esposo. Estes são os filhos. Somos nesse dia final a manifestação dos filhos de Deus, que as criaturas estão gemendo até que nós manifestamos. E nesse final da manifestação, saímos da terra no grande arrebatamento. Sabe por que a criação geme? Porque depois da manifestação dos filhos de Deus, a própria criação sabe que resta muito pouco tempo para depois voltar tudo ao original, que será o milênio. Eles terão paz, a criação terá paz no milênio, aí parará de gemer. Mas nós somos como um relógio, assim como os judeus, é como um relógio para nós. Em 1948, quando os judeus voltaram para a sua pátria, já estava indicando, não passará essa geração sem que o Senhor Jesus venha. E a geração é 40 anos, e 48, mais 40 é 88, ele vem em 63. 28 de fevereiro de 1963, ele veio. Os críticos estão na internet criticando William Branham, porque diz que por volta de 1977 terminaria o sistema mundial e introduziria o milênio. É uma introdução, não é milênio. Você tem que saber, a introdução não é o milênio. Mas terminando os sistemas do mundo, é porque entrou o sistema de Deus nos filhos de Deus. Esta é a raça. Esta é a manifestação de Deus na terra, seus filhos. E Deus tem filhos aqui na terra, meus irmãos. Não é filhos que é espírito, não. Filho, homem, mulher. Filhos, carne. Deus tem filhos aqui na terra. Como Deus veio e se tornou um filho aqui na terra. Deus se fez filho para que Ele pudesse morrer por nós. Então teríamos o tempo da manifestação dos filhos que viveriam como Ele viveu naquele tempo. Amém? Pai, te damos graças porque temos a oportunidade de manifestar ao mundo que somos filhos de Deus. Filhos de Deus que tem cansaço, que tem fraqueza, que tem doença, que tem dor. Como filho de Deus, Jesus teve dor, cansaço, sofrimento na terra. Assim é os filhos de Deus hoje, que estão manifestados através dos 7 trovões revelados que nos converteu aos nossos pais pentecostais.
Senhor, sem os 7 trovões não há nenhuma conversão. As pessoas não sabem nada dos 7 trovões, do novo nome, e diz que são convertidas quando a mensagem dos 7 trovões nos converte totalmente. E essa mensagem, quando temos os 7 trovões, temos o novo nome, porque o seu profeta diz que o novo nome era revelado nos trovões. Então os trovões foram revelados nos 7 selos. Então nós temos já o novo nome ali dentro. Ajuda-nos. É de uma forma tão singela, mas as pessoas não dão conta de entender. Mas nós estamos captando a mensagem da hora, a mensagem do Pai Celestial, que falou conosco através de um profeta na terra, o William Branham. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. De repente, tudo em minha vida se modificou. Quando então em meu coração tudo começou. Vida nova eu tenho agora, sinto paz e muito amor. Pra ser feliz tem que aceitar Jesus Cristo Salvador. A felicidade do homem só se encontra em Jesus. Foi Ele que veio a este mundo e morreu numa cruz. Sofreu tudo calado e nada reclamou, mostrando ao mundo inteiro a prova desse amor. Jesus, eu estou bem seguro e nada vou temer, pois eu sei que nas horas difíceis Ele vem me socorrer. Vida nova eu tenho agora, sinto paz e muito amor. Pra ser feliz tem que aceitar Jesus Cristo Salvador. A felicidade do homem só se encontra em Jesus. Foi Ele que veio a este mundo e morreu numa cruz. Sofreu tudo calado e nada reclamou, mostrando ao mundo inteiro a prova desse amor.